Cordial olá, galera. Pedro Curbi voltando para o curso de Direito Processual Civil aqui do Passe de Graça na OAB. Nosso assunto de hoje, tutela. A gente vai falar da definição e começar a classificação dessa tutela. Das 7 classificações disponíveis, hoje a gente trata, ou nesse bloco de aula, a gente trata da primeira, que é com relação ao objeto e à eficácia. Como é que a gente define tutela jurisdicional? Gente, é exercício de atividade do Estado. O Estado tem o monopólio jurisdicional, só o Estado pode dirimir determinados conflitos, ou ele pode autorizar que os particulares resolvam uma certa gama de conflitos. Mas quem resolve qual é o limite do que pode e do que não pode definir é o próprio Estado. Partindo dessa premissa, monopólio jurisdicional do Estado, o Estado tem a obrigação de te dar resposta. Já que só ele pode te dar resposta, ele é obrigado a dar essa resposta para você. Isso é princípio constitucional. Brevíssima definição de tutela. É a função do Estado de dirimir, pacificar e, por conseguinte, resolver os conflitos no seu âmbito de atuação político-jurídica. Seguindo um procedimento de aplicação de leis, esta é a função do processo, no caso concreto, de modo a se aproximar o máximo possível da decisão justa para as partes. Não só ele te dá a resposta, como ele te dá uma resposta qualificada, justa e que vá gerar paz social. Passando dessa classificação, desse conceito muito básico de tutela jurisdicional, eu começo a falar da classificação. Vou tratar com vocês de 7 classificações ou 7 tipos de classificação coincidentes no processo civil, ou seja, você vai poder aplicar ao mesmo caso, ao mesmo exemplo, mais de uma classificação. Não. Primeira classificação que eu trato com vocês é a classificação que faz referência ao objeto ou à eficácia da tutela. E aqui eu tenho 5 itens para explorar com vocês. Primeiro deles, a tutela meramente declaratória. O que é esta tutela declaratória? Não sei. É quando você pede ao Estado uma mera declaração de existência ou de inexistência sobre um determinado direito. Poxa vida, mas por que alguém pede uma tutela tão restrita? Gente, desta tutela declaratória você pode tirar várias outras tutelas. Por exemplo, declarar a existência de uma relação ou a qualificadora jurídica de uma relação entre duas pessoas, como, por exemplo, sendo uma relação de união estável. Desta tutela declaratória e munido desta declaração estatal, dessa sentença de que aquela relação é qualificada como união estável, você pode perseguir, você pode procurar todos os direitos decorrentes desta relação. Segundo tipo de tutela com relação ao objeto ou à eficácia, a tutela constitutiva. Essa tutela constitutiva eu divido em constitutiva positiva e constitutiva negativa. Mais sofisticada que a tutela meramente declaratória, a tutela constitutiva vai garantir que o Estado diga: aqui não só existe uma relação, como a qualificadora jurídica desta relação é esta daqui, e a partir desta qualificadora jurídica eu digo se existe ou se não existem direitos decorrentes desta declaração. Mais complexo um pouquinho. No caso da tutela constitutiva positiva, eu digo que existe uma relação e existem determinadas consequências desta relação. No caso da tutela constitutiva negativa, eu digo que uma relação existe ou não existe e que não existem consequências decorrentes desta relação. Empolgante! Terceiro tipo de tutela com relação ao objeto é a tutela condenatória. E aqui a gente começa a chegar perto do que a gente geralmente tem como ideia geral de tutela. Como assim, geralmente uma ideia geral, apesar do pleonasmo? Quando a gente pensa em qualquer tutela estatal, rarissimamente a gente pensa na tutela declaratória ou na constitutiva. A gente começa a pensar na tutela condenatória. É o Estado dizendo: você, fulano, deve prestar determinada prestação a fulano. Você deve deve praticar determinado ato. Ou você deve se abster de praticar determinado ato. A ideia é condenar o réu ao pedido feito pelo autor. Quarto item desta nossa lista, ou dessa nossa primeira classificação com relação ao objeto, a tutela executiva. Aqui não só o Estado declara, não só o Estado constitui, não só o Estado condena, como o Estado obriga a parte a cumprir.
E nessa obrigação da parte a cumprir, vem a parte mais rica da jurisdição. O Estado substitui a vontade da parte inadimplente, da parte que se recusa a cumprir, seja uma obrigação líquida que possa ser objeto de execução direta, seja uma outra sentença do próprio Estado, geralmente uma sentença condenatória. E o último tópico dessa minha lista, e eu passo muito rapidamente, é a tutela mandamental. E o que eu entendo por esta tutela mandamental? Eu entendo como medidas de incentivo do Estado para que você cumpra, para que você adimpla voluntariamente a sua obrigação. Por exemplo, quando há uma atribuição de multa diária pelo descumprimento de determinada obrigação. Se você cumpre a obrigação no prazo assinalado pelo juiz, você não paga esta multa. A parte consegue perceber que vai ficar mais barato para ela, vai ficar mais fácil e eventualmente viável para ela cumprir aquela obrigação antes ainda de receber qualquer penalidade extra. Galera, fico por aqui agora e volto na próxima aula para as outras classificações. Abraço, fui! Se você gostou, clique em curtir, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais.